crianças! Estamos de volta hoje com mais um culto infantil, em que a gente vai continuar com a série de cultos voltados para a campanha de missões nacionais. Na primeira semana, a tia Simone falou do tema Porque Ele Me Amou, Eu Amo. Na semana passada, o tio Dani falou sobre o tema Porque Ele Me Amou, Eu Multiplico. E essa semana, com a tia Ana, a gente vai ver o tema Porque Ele Me Amou, Eu Oro. Então, pensando nesse tema, vocês já devem ter alguma ideia sobre o que a gente vai falar hoje. Então, nesse momento eu queria que vocês parassem um pouco aí, na casa de vocês, e eu também vou fazer isso aqui. E eu quero que vocês contem quantas pessoas tem aí com vocês, do lado de vocês, na casa de vocês, e eu vou contar aqui do meu lado quantas pessoas tem aqui, tá bom? Vou dar um tempinho pra vocês enquanto eu procuro aqui, tá bom? Gente, parece que não tem ninguém aqui, não. Acho que eu tô sozinha aqui. Gente, vamos pegar a Bíblia e abrir lá em Salmo 145, 18? Vamos ver o que esse texto fala pra gente? Eu quero que todos vocês aí em casa peguem a Bíblia de vocês e a gente vai abrir juntos, tá bom? E depois a gente vai fazer a leitura desse texto juntos. Achei! Então vamos lá? Acho que deu tempo de todo mundo achar, eu demorei um pouquinho. Então, vamos lá. O texto diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, como a gente leu nesse texto, quem escreveu esse salmo foi Davi, e ele diz que o Senhor está perto de quem? Ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em verdade. Então, eu não estou sozinha aqui. Se eu invocar ao Senhor, Ele vai estar aqui comigo. Então eu não preciso ter medo de estar só, porque Deus nunca vai me deixar só. E o mesmo serve para você aí em casa. Você, se seus pais não estiverem aí, se você estiver sozinha, saiba, você não está sozinha. Deus pode estar com você. Você está apenas uma oração de distância de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos ver hoje. Então, nada mais justo do que começarmos orando, certo? Então, vamos orar nesse momento? Então, feche os olhinhos aí em casa e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais este momento que o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais da Tua Palavra e sabendo mais daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Esteja conosco, nos guie em todos os momentos e venha estar conosco sempre, Senhor, para que nós não nos sintamos sozinhos nunca, Senhor. Nos dê uma ótima lição e que possamos aproveitar bastante este domingo. Em nome de Jesus, amém! Então, agora que terminamos de orar, antes da gente começar, que tal a gente falar o tema e a divisa da nossa campanha de missões nacionais desse ano? Vocês já sabem de cor? Então, qual que é o tema? Qual que é o tema? O tema é Porque Ele Me Amou. E a divisa? A divisa está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 19. Vocês sabem o que diz nesse versículo da Bíblia? Então vamos ler juntos? Eu vou escrever aqui embaixo e aí a gente pode recitar junto esse versículo. Então, nós amamos
porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir? É muito fácil da gente guardar, então vamos lá. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ok? O que vocês acham da gente agora cantar a música tema das crianças de missões nacionais esse ano? Aposto que vocês já sabem decor nesse momento. Já cantaram domingo retrasado, domingo passado com o tio Dani. E hoje a gente vai cantar de novo. Cada dia a gente vai ficar mais craque nessa música. Então vamos lá? Vamos cantar? Pessoal, agora a gente vai decorar, memorizar o versículo que está lá em Jeremias 33, 3 e que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Vai falar sobre o quê? Sobre oração. Vocês aí em casa, vocês já brincaram de telefone sem fio? É aquela brincadeira que você fala no ouvido do seu coleguinha palavra, aí seu coleguinha pega e fala no ouvido do próximo coleguinha, e aí vai assim até chegar na última pessoa, e a pessoa tem que falar o que a primeira pessoa lá no começo falou. Qual que é a graça dessa brincadeira? A graça é que, geralmente, a última pessoa vai falar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a primeira pessoa falou. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai brincar dessa brincadeira. Você pode fazer aí com as pessoas que estão na sua casa. A gente vai primeiro fazer uma frase qualquer e depois a gente vai fazer com o versículo que a gente precisa decorar hoje. Então, prestem bastante atenção, que depois desse momento eu quero que todo mundo tenha decorado o versículo. Ok? Posso contar com vocês? Beleza, então vamos lá. Eu vou ter que chamar uns colegas meus para participar desse momento, então tratem eles muito bem, ok? Então vamos lá. Então eu vou deixar aqui e vou abrir esse aqui.
escondeu no saco de batata. Ai, como eu sou ruim nesse jogo. Ai, vamos agora para o versículo, então, gente. Então, eu vou abrir. A gente dividiu em 4 partes o versículo. Então, eu vou pegar a primeira aqui e a gente vai fazer com o versículo. Então, prestem bastante atenção em casa, porque vocês também têm que decorar esse versículo, hein? Não só a gente aqui. Clama a mim. Acertei essa. Vamos pro próximo. E responder-te-ei e anunciar-te-ei. Yes. Fazendo muito agora. Vamos para a próxima. Essa foi fácil. Coisas grandes e firmes. A última. E depois da última que eu falar, a gente tem que falar junto todo o versículo. Ok? Então vamos lá. Que não sabes? Então vamos falar todo mundo junto agora? Vamos. Então, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Onde que tá mesmo? Jeremias 33. Fácil de decorar onde tá, né? 3. Então, vamos falar mais uma vez? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33. Muito bom! Muito bom, gente! Espero que vocês tenham de fato decorado e guardem isso na cabeça de vocês, assim como eu vou guardar na minha cabeça. Sabe, às vezes, quando a gente brinca de telefone sem fio, a mensagem inicial ela é perdida no decorrer do caminho, passando de uma pessoa para outra. Mas sabia que isso é uma coisa que não acontece quando nós temos algo para falar para Deus? A nossa mensagem ela não chega alterada, ela não se perde no meio do caminho. Não é como se a nossa oração não chegasse para Ele, como se Ele não ouvisse. Então isso é uma coisa que serve de conforto pra gente, saber que aquilo que a gente quiser falar para Deus, a gente só precisa orar, a gente só precisa falar com Ele. E Ele vai ouvir exatamente aquilo que a gente quer dizer para Ele. Então, vamos para a nossa história agora? Vamos continuar aprendendo mais sobre a oração? Então, vamos lá. Bom, crianças, agora a gente vai ver a nossa história, a gente vai ouvir a nossa história. E o personagem de hoje, essa pessoa da Bíblia, que a gente vai ouvir a história dela,
Provavelmente vocês já ouviram a história dela, tudo que aconteceu no decorrer da vida dela. Mas a gente vai apontar para vários aspectos de orações, tipos de orações que esse personagem fez no decorrer da sua vida. E o personagem de hoje é Jó. Então, muito provavelmente vocês já ouviram falar de Jó. Quem aqui está ouvindo sobre Jó pela primeira vez? Levanta a mão. Então a gente vê no início da história de Jó que ele era uma pessoa muito abençoada. Era uma pessoa que tinha uma família muito grande, feliz. A gente via também que ele era muito respeitado na sua sociedade ali. E ele era um homem muito rico. Mas Jó também é conhecido, se você pegar lá no primeiro capítulo e nos primeiros versículos, a gente vê que fala que Jó era um homem justo e bom. Ele andava nos caminhos de Deus, ele fazia aquilo que agradava a Deus. E ele oferecia inclusive sacrifícios a Deus e também no nome dos seus filhos, caso eles tivessem pecado. Então, Jó ele buscava sempre fazer aquilo que era o certo diante de Deus. Mas então, num certo dia, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. A vida de Jó foi totalmente mudada do que ela era. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó inclusive perdeu a sua saúde. E em meio a essas experiências que a gente pode considerar nada boas, Jó, ele teve experiências de orações a Deus, no caso, né, já que ele era um servo obediente e fiel a Deus. E a gente vai ver quais são esses tipos de oração que Jó teve no decorrer dessa sua trajetória e desses episódios que aconteceram na sua vida. Como vocês acham que vocês reagiriam se vocês perdessem todos os seus bens e se vocês perdessem todos os seus familiares e sua saúde? Provavelmente ninguém ia conseguir ficar feliz numa situação dessa, certo? Bom, vocês sabem qual foi a atitude de Jó quando ele estava justamente nessa situação? Ele tinha acabado de perder todos os seus bens, ele tinha acabado de perder todos os seus filhos e ele estava doente. A gente pode ver isso lá em Jó 1:21. Então, vamos abrir a Bíblia? Lá em Jó 1:21. Jó vem antes de Salmos. Então, aqui diz: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê que Jó, ele deu louvor a Deus. Ele louvou a Deus. E vocês sabem o que é louvar? A gente ouve tanto essa palavra, né? Mas será que vocês sabem o que significa louvar? Louvar significa elogiar, falar bem de uma pessoa, de alguém, né? Então, Jó, ao invés de ficar bravo com Deus naquele momento, de sair xingando, como provavelmente muita gente faria, Jó, ele louvou a Deus. Ele fez uma oração de louvor a Deus. E será que a gente tem louvado ao Senhor? Será que a gente tem reconhecido quem é Deus? A gente não fala sempre que Deus é bom, que Deus é o melhor, né? Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. Será que a gente tem louvado de fato a Deus? A gente tem sabido de todo o amor que ele tem por nós e de todas as coisas que ele tem feito para as nossas vidas? Então, pensem nisso, hein? Bom, mesmo Jó reconhecendo que Deus era bom, ele continuava em muito sofrimento. Ele
estava sentindo muita dor física e provavelmente muita dor emocional por tudo que ele tinha passado e estava passando. E Jó chora diante de Deus. Se a gente pegar lá no capítulo 7, a gente vê que Jó, ele faz uma súplica, ele se derrama, ele mostra que ele não estava bem diante do Senhor. Ele faz uma oração de súplica. O que significa súplica? Significa pedir incessantemente, ou seja, sem parar, sem se cansar, continuar, insistir naquilo. E Jó, foi isso que Jó fez. Ele suplicou diante de Deus. E é muito confortante saber que Deus, ele está ouvindo os nossos pedidos de socorro. Nossa, quantas vezes tem algo que nos faz ficar tristes? Então, se você, criança, se você tem algo que tem te deixado triste, saiba que você pode contar isso a Deus. Saiba que Ele vai te ouvir. E Ele vai tirar esse peso de dentro do seu coração. Então, a segunda tipo de oração que a gente aprende com Jó é a oração de súplica, a oração por socorro. Então, muito importante saber que Deus ouve esse tipo de oração também. Bom, o terceiro tipo de oração que a gente pode aprender com Jó, a gente pode ver, depois que os amigos vieram, falaram suas opiniões sobre toda aquela situação, não compreenderam Jó, ficaram criticando ele, a gente pode ver que Jó, ele recebeu uma resposta de Deus. E sabiam, crianças, sabiam que Deus, ele responde às nossas orações? Ele não só fica lá escutando tudo que a gente está falando como se fosse um monólogo, só a gente fala e Deus só escuta. Não, Deus, ele fala com a gente. Não é incrível? Ele é que nem... Ele deve ser o nosso amigo e ele é que nem o nosso amigo. Eu não fico conversando aqui com meu amigo, só eu falo, ele fica quietinho aqui o tempo todo. Não. Quando a gente fala com Deus, Deus também ele nos responde. Mas como que a gente sabe o que Deus tem para falar para nós? Como que a gente escuta aquilo que Deus tem para falar para nós? Precisamos primeiro de tempo a sós com Ele. Precisamos nos dedicar ao quê? A leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é o meio em que Deus fala conosco. Então, a oração nós falamos com Deus e por meio da leitura da Bíblia, Deus fala conosco. E uma vez que Deus respondeu a oração de Jó, ele só foi capaz de demonstrar gratidão. Então, o terceiro tipo de oração é a oração de gratidão. Vocês têm motivos para ser gratos a Deus? Deus já respondeu a alguma oração de vocês? Uma coisa interessante da gente pensar é que nem sempre Deus vai responder as nossas orações com um sim. Às vezes a resposta dele para aquilo que a gente está pedindo pode ser não. Ou às vezes pode ser espere, porque aquele não é o momento mais apropriado. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, ela será o melhor para nós. E quando Deus nos responde, saber que Ele mostrou ali pra gente qual é a vontade dele, nós devemos estar agradecidos, nós devemos agradecer. Quero que vocês aí em casa pensem em 2 motivos pelo qual vocês são gratos a Deus. E façam uma oração agradecendo todas as bênçãos que Deus tem feito na vida de vocês. Ok? Então, vamos para o quarto tipo de oração que a gente pode aprender com Jó. Ali no capítulo 42, Jó confessa que ele tinha falado muitas coisas sobre Deus sem, de fato, conhecê-lo de verdade. Ele confessa que muitas das coisas que ele falou não eram verdade. Porque antes ele não conhecia Deus tão de perto. E agora, depois de toda essa experiência que ele tinha passado a conhecer mais a Deus. E o ato dele confessar isso mostra
que ele estava arrependido de algumas coisas que ele tinha feito. E o ato de confessar significa que nós reconhecemos os nossos pecados diante de Deus. A gente só obtém o perdão dos nossos pecados uma vez que a gente confessa tudo aquilo de errado que a gente tem feito, tudo aquilo de errado que tem na nossa vida. Vocês conseguem pensar em coisas erradas que vocês já fizeram? E que provavelmente, se Deus estivesse ali do seu lado, assim, não que ele não esteja, mas você conseguisse enxergá-lo, você com certeza não teria feito? Pois é. Então, se você conseguir pensar nessas coisas e você ainda não tiver se arrependido dessas coisas, peça perdão, confesse o seu pecado e você vai receber a melhor das coisas, que é o perdão de Deus sobre a sua vida. Então, esse é o quarto tipo de oração, que é a oração de confissão. Quando a gente confessa as coisas de errado que tem dentro de nós, e para que possamos obter o perdão de Deus. E aí, crianças, nós vimos 4 tipos de orações. Olha quantas coisas a gente pode observar a partir das orações que Jó fez a Deus no decorrer de toda a sua jornada, de todo o seu sofrimento, de tudo aquilo que ele passou. Mas tem uma coisa ainda, um 5º tipo de oração que a gente pode encontrar relatado no livro de Jó. E é muito interessante esse tipo de oração, porque mesmo os amigos de Jó não tendo sido os melhores amigos possíveis ali naquela situação, a gente pode ver lá no versículo 10 do capítulo 42, que fala assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O que Jó estava fazendo então? Jó estava orando pelos amigos dele. Olha que incrível! Jó, ele estava intercedendo pelos seus amigos. E esse é o nosso 5º tipo de oração. É uma oração de intercessão. E como a gente viu o tema da nossa lição de hoje que dizia: Porque Deus me amou, eu oro. Isso significa que eu oro pelo quê? Se a gente está falando na questão de missões nacionais, né? A gente ora, a gente intercede pela vida dos missionários, a gente intercede pela vida daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, a gente intercede para que os missionários consigam levar a mensagem de Deus a essas pessoas. Então, a gente vê na continuação do versículo 10 que fala, a gente vê que quando Jó estava orando pelos seus amigos, foi um momento em que Deus, ele mudou a sorte de Jó, fala aqui no começo. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Então, isso significa que Deus transformou de volta a vida de Jó. E fala que Deus deu em dobro para Jó, de tudo aquilo que ele tinha perdido, né? No começo, quando a gente viu. Então, isso aí nos mostra a importância da oração. Tudo que a gente viu com Jó mostra a importância da oração na vida de uma pessoa que segue a Cristo, uma pessoa que se diz obediente e fiel aos mandamentos que Deus nos dá. Então, vamos falar comigo? O tema da lição de hoje: Porque Deus me amou, eu oro. Muito bom. Agora, a gente vai ver um panorama missionário. A gente vai ter algumas notícias sobre o campo missionário, no caso aqui do Brasil, né, já que estamos em missões nacionais, e eu vou ler esse relato que foi trazido, ok? É bem interessante, então prestem bastante atenção, ok? Nossos missionários também vivem muitas experiências de oração com Deus. Todo o trabalho que acontece hoje na Amazônia foi um pedido de oração há um certo tempo. O trabalho com os povos indígenas é um dos mais antigos desafios de missões nacionais. Com o pioneiro Zacarias Campelo, há 90 anos,
foi iniciado esse trabalho. Tempos depois, nos anos 1960, pastor Wencher Krieger e pastor Rinaldo de Matos, verdadeiros desbravadores junto às esposas Wanda Krieger e Gudrun de Matos, respectivamente, iniciaram um trabalho relevante na área da educação e ensino contextualizado da Palavra de Deus entre a etnia xerente. Hoje, os missionários do projeto indígena trabalham em 5 estados e têm como principal objetivo a formação de líderes indígenas autóctones para atuarem na própria região. Com o projeto Amazônia, missões nacionais têm se empenhado na evangelização por intermédio do barco ou missionário, que conduz caravanas de igrejas pelas comunidades ribeirinhas. Dos radicais da Amazônia, líderes treinados e capacitados no Centro de Formação Missionária da Amazônia, que trabalham nas comunidades ribeirinhas, e ainda por meio do projeto Novo Sorriso da Amazônia, que tem por objetivo erradicar a cárie nas comunidades nas quais trabalham missionários. Atualmente, a região conta com missionários efetivos em formação e radicais. Para a glória de Deus, muitos batismos têm sido realizados entre os ribeirinhos. Em 2009 foram 181 e até abril de 2020 haviam sido 42. Muito bom, né? A gente vê que a obra de Deus tem se expandido nesse caso aqui, pela Amazônia, chegado até os povos indígenas do nosso país, e eles têm sido alcançados com a mensagem do Evangelho. Pessoal, é isso por hoje. É isso pela nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas preparando essa lição também. E mais do que a gente ouvir sobre tudo isso, é a gente botar em prática aquilo que a gente tem escutado. No primeiro domingo lá atrás, a gente tem que botar em prática o amor pelas pessoas. Porque a gente recebeu o amor de Deus, a gente tem que amar as outras pessoas. Porque a gente recebeu o amor de Deus, a gente tem que multiplicar, a gente tem que fazer novos discípulos. Porque Deus nos amou, eu tenho que interceder pela vida dos outros que estão se perdendo, eu tenho que orar pela vida dos que estão indo, falar de Jesus fora da sua terra. Eu tenho que orar. E semana que vem vocês vão saber o 4º tema dentro dessa série de cultos infantis. Então, fiquem ligados nisso. Nesse momento, acho que a gente pode orar para terminar. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Sabemos que não é fácil falar do teu amor para as pessoas. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que temos para falar. Mas, Senhor, nós podemos orar, Senhor. Nós podemos orar pela vida dessas pessoas. Nós podemos orar pelos missionários que têm ido para falar do teu amor a essas pessoas. E é confortante saber que o Senhor ouve as nossas orações. Esteja com cada um de nós. Nos dê um restante de dia em paz, de semana em paz. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, crianças. Então, é isso por hoje. Fiquem com Deus. Que vocês possam ter uma semana muito, muito abençoada, feliz. Então é isso. Até a próxima.